E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Vídeo pra gente grande hoje, hein? Por que disso? Quem acompanhou o canal ou tá inteirado no mundo financeiro deve ter percebido que houve um bafafá aí sobre queda na bolsa de valores e etc. Sim, houve. Trouxe um vídeo correndo que era para as pessoas aproveitarem ali, quem tinha dinheiro, claro, né, para poder fazer investimentos ali, porque aquele era um dos momentos certos para fazer investimento. Não tinha outro momento, era o timing ali, que era para fazer investimentos. Ah, japonês, parece urubu na carniça. Sim, capitalismo é isso, é urubu na carniça. Não vem falar que tem capitalismo bonito. Não, não tem. Tá? Por isso que eu falo, tem que... É papo pra gente grande hoje. Mas o que mais me chateou nessa situação? Houve toda aquela euforia, tá? Mas houve uns eventos que aconteceram aqui no meio da comunidade brasileira, aqui no Japão, que me deixaram muito chateado. Por que disso? Eu não sei se é ganância humana, eu não sei se aquilo que a pessoa tá como é que fala assim, tá soltando pro público importa, ou a postagem que ele faz importa, ou se é só o dinheiro que ele está ganhando importa, se as pessoas vão entender realmente o que está acontecendo importa, não sei. Mas tem saído no meio da comunidade brasileira aqui, tá? Isso tirando aquela ideia do Threads, tá? Que eu já vi um post falando do Threads ali, tanto que eu vou fazer até uma retífica agora. E eu fiz um Instagram só para o canal, porque o Instagram que eu tinha reativado era o meu. Então eu resolvi separar meu Instagram da minha vida pessoal do canal, tá? Então as pessoas que me mandaram, como é que fala assim, convite Gomen, tá? Se quiserem entrar no Instagram do canal, tá lá, tanto que o Instagram do canal não tem nada ainda. Tanto o Threads do canal também não tem nada, tá? Porque eu resolvi separar para poder evitar dor de cabeça. Só essa retífica que eu queria fazer em relação a novidades aqui no canal. Então eu fui lá no Trades, tava dando uma olhada o que aconteceu também. Só que aquilo ali é mundial, né? Então não tinha muito o que fazer. Mas 8 de 10 matérias, 8 estavam falando besteira do que aconteceu aqui no Japão em relação à bolsa, etc. Aí eu já tava até meio chateado, meio puto, aí eu escrevi até lá no canal, lá na guia comunidades. Ó, toma cuidado que estão soltando muita besteira. Começaram a fazer a mesma coisa na comunidade brasileira aqui no Japão. Estão pegando ideias sobre o que aconteceu aqui no Japão e estão postando. Só que é aquela velha história, tem muita gente que gosta desse tipo de coisa, lê ou não tem entendimento ou não sabe do que aconteceu, pega, lê aquilo como verdade e começa a replicar aquilo como verdade. É uma puta de uma mentira, para não falar puta de uma baboseira. E se você tenta falar, não cara, não é assim, o cara acha ruim, ele fala, não, mas foi fulano que falou. Você vê uns troços sem noção. Vou dar um grande exemplo do que aconteceu, o que eu vi, eu fiquei estarrecido. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu falei isso, da parte da Nvidia, do que aconteceu, mas isso tem muito tempo, tá? Como é que se fala? Quando a Nvidia ficou em primeira no mundo ali, ela despencou, eu ainda havia explicado. Não compre ações da Nvidia, principalmente para quem quer ganhar dinheiro com proventos. Porque é muito pulverizado, não presta. Eu havia alertado. Aí o que aconteceu? Você vê que naquela época eu havia dito, já tem tempo. Tá. Aí nesse post de agora saiu algumas razões, metade estava certa, tá, sobre o que aconteceu, só que no final, na metade da matéria para baixo, começaram a falar, não, que o Warren Buffett tem culpa, que não sei o que. Claro, o Warren Buffett é um dos maiores traders, investidores do mundo. Só que isso não tem nada a ver, porque eles colocaram assim, não, o Warren Buffett ele foi lá, ele vendeu as ações da Nvidia e nisso contribuiu para poder cair a bolsa em Tóquio. Porra, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar.
momentos que antecederam essa queda, eu trouxe aqui para o canal. Falei, ó, o Borja está fazendo tal movimento, ó, o governo japonês fez tal movimento, ó, o Taro Kono fez tal coisa. Quem se lembra disso? Eu ainda trouxe isso aqui, aqueles momentos de especulação. O único que eu não trouxe foi aquele do presidente do Fed, do Jerome Powell, mas do Japão eu trouxe todos os momentos de especulação que antecederam essa queda. E que foram esses movimentos que fizeram a bolsa cair. Foram puras especulações. Por isso que eu já tinha gravado 2 vídeos antes falando do poder da especulação. Só que aí, eu não sei se a ganância ou a pessoa realmente não entende de economia, não sabe o que aconteceu, ou só quer ganhar dinheiro mesmo. Ah, vou copiar o que o retardado ali falou, então vou replicar. Então fica 2 retardados, tá? Aquele que copiou, aquele que criou e aquele que replicou, tá? Então vou replicar aqui. O pessoal não entende mesmo, como é que fala assim, a grande maioria é ignorante, então vai ficar por isso mesmo. Porque eu quero ganhar dinheiro com minhas postagens. Aí eu quero ser um engajador, eu quero ser um bonito na comunidade brasileira, então vou fazer isso. Aí eu crio minha página ali, coloco um monte de propaganda para poder ganhar dinheiro. Aí as pessoas entram ali na página para ver a besteira que eu escrevi. Aí tem as propagandas lá, eu vou ganhando dinheiro com as propagandas, no caso AdSense ou propagandas da comunidade brasileira aqui no Japão, seja lá o que for, mas eu estou ganhando. Só que não se preocupa se a notícia é verídica, se ela está espalhando fake news ou não. Não, o que importa é o que eu ganho. Eu sei que muita gente vai me xingar, eu sei que muita gente vai vir aqui bater em mim. E não vai fazer diferença, porque desde quando eu abri o canal eu apanho. Porque eu tento passar a verdade. E muita gente não aceita a verdade. Porque quando eu abri o canal, começaram a me bater, porque eu ia ser um novo player, eu ia ser um novo concorrente aqui no Japão. E tem coisa, como é que se fala assim, que não dá para deixar para passar. Essa daqui eu não quis deixar passar. Por quê? Começa a espalhar muita coisa sobre educação financeira e muita gente não conhece educação financeira. Muita gente está começando a galgar agora no mercado, na parte de educação financeira. E nisso, esse tipo de informação faz diferença, porque se a pessoa não entende, ela toma aquilo como verdade. E nisso mina o trabalho de muita gente que está fazendo, inclusive o meu, de tentar trazer educação financeira para a comunidade brasileira aqui no Japão, para começar a aprender a investir, começar a aprender a fazer análise de mercado, começar a fazer uma série de situações para poder crescer na vida, para deixar de ser pobre. Eu canso de falar, pobreza é condição, mas pobreza mental não. Pobreza é uma condição, é aquela velha história. Eu sou pobre, é diferente de eu estar pobre. Você vê que muita gente deixou a linha da pobreza entrou na linha da riqueza. Por quê? É condicionalidade. Então ela deixou de ser pobre porque ela trabalhou, ela fez certas coisas, ela deixou de ser. É diferente dela falar assim, eu sou pobre. A partir da hora que ela sou pobre, isso não muda a condição. Porque ela é. A mesma coisa assim, o cara fala assim, eu sou petista, então, ou eu sou bolsonarista. Você vê que a pessoa não muda. Ela é aquilo. Então não tem como. É a mesma coisa que eu falo, a pessoa é um tapado para escrever um negócio daquilo do Warren Buffett. Mas vai falar, o cara vai brigar de pé junto que não é. Que aquilo ali foi culpa, mas não. Por isso que eu falo que não adianta brigar, não adianta apontar dedinho, não adianta discutir. Eu não faço isso mais. Você vê que aqui no canal eu mostrei todos os eventos que antecederam esse problema na bolsa aqui. Em algum momento teve o Warren Buffett no meio? Não teve, por isso que eu falo. Tem que ser muito topeira ou muito ganancioso, ou realmente não entender de nada e só querer a ganância humana em querer ganhar dinheiro com propaganda. Mas ficar postando esse tipo de coisa no meio na comunidade brasileira, eu já acho foda. Tá? Acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de critério. Acho que critério é tudo nesse mundo. Pega, leia.
Leia primeiro, ou veja realmente se é aquilo, para ver antes de postar. Quem acompanha o canal sempre deve se lembrar que eu sempre falei isso. E eu sou responsável pelo que eu falo. Então, aquilo que eu tento trazer para você, eu tento fazer você entender da melhor maneira possível, porque eu não sou responsável pelo que você entende, mas sim pelo que eu falo. Então, por eu falar determinadas coisas, quando eu falo assim, que a minha opinião é diferente da opinião da matéria. Você vê que eu trago a matéria ali da melhor maneira possível e eu procuro já aquelas que tem áudio, eu replicar até o áudio, que é para mostrar a veracidade da coisa. Que eu não estou adulterando nada. Mas existem sim aquela ideia de veracidade. Né? Diferentemente de ficar colocando qualquer baboseira para poder justificar, para poder falar que é inteligente, para poder falar assim, não, eu entendo de economia, sabendo que não é essa situação que aconteceu. Porque quem vivenciou a situação toda ali sabe a realidade. E quando vê um otário fazer aquilo ali, porque para mim é um otário, tá? Perde totalmente a credibilidade do que fala. Fala assim, eu entendo de economia. Não entende não, porque tu falou bosta. Então, como é que você diz? Desculpa, você é muito, como é que você fala assim, às vezes você é muito desbocado nessa matéria aqui. Mas tem coisa que realmente, né, me tira do sério. Assim. A gente tenta fazer coisas para a comunidade brasileira tentar evoluir, e tem pessoas por ganância faz ao contrário e começa fuder, né? Tipo assim, não vai atrapalhar meu tipo de intento no canal? Indiretamente vai, mas é aquela velha história, a mim diretamente vai afetar não, mas vai afetar a quem acreditar naquilo. Esse é o grande problema. Então, para mim, como é que eu falo assim, minha vida em si não vai mudar nada. Mas para aquela pessoa que está começando a engatinhar no mercado financeiro, que está começando a pegar informações sobre o que fazer realmente, as coisas, situações realmente, para poder fazer análise, e ver um troço desse, aquilo ali sim, para aquela pessoa afeta. Porque se ela tomar aquilo como verdade, ela está tomando uma verdade que não tem nada a ver com as coisas. Entende? Então, não faz sentido, né? Mas vamos lá. Então aqui eu vou trazer para você, né, a alta, tá? Teve uma alta aqui também de preço aqui de momento aqui da Nikkei Stock, foi o que deu a queda, tá? Aí tem também falando sobre a segunda-feira negra, que essa como é que se fala assim, queda na Nikkei, ela foi maior que a segunda-feira negra, né, que foi um outro evento que deu na parte de investimentos, que despencaram as bolsas. E esse foi maior. Tá? E um pedacinho aqui, né, sobre em relação à Nissa. Por que a Nissa? Porque o Kishida, ele promoveu muito a Nissa. Então muita gente começou a investir, né, em mercado de ações por causa da Nissa. Só que tem muita gente que não tem, como é que fala assim, noção realmente, né, do que fazer em determinados momentos. Porque esse momento que nós vivemos agora foi um momento histórico. Você pode ficar feliz, você viveu um momento histórico, você estava vivo no momento histórico que aconteceu. Você aproveitou? Poucos aproveitaram. Eu trouxe o alerta, eu trouxe o aviso. Investe aqui nesse momento porque agora tá bacana. Por isso que eu não trouxe nem o Nikkei fechado. Eu trouxe, quando eu postei a imagem ali, não só o vídeo, tá? Mas as fotos do Bitcoin e da Nikkei, eu trouxe ele aberto. Por quê? Que era para a pessoa ver o que estava em baixa, não a Nikkei, mas o que está em baixa, para a pessoa investir diretamente naquele que está em baixa ali. Claro que naquele momento não ia poder, porque a ordem de compra estava fechada. Mas na hora, se ele deixasse engatilhado na corretora dele, ou ficasse bem atento, na hora que fizesse a abertura, ele já ia lá e comprava. Ia pegar muito baixa. Se tivesse alguma oscilação de aumento, ia ser muito pouco, muito mínimo. Bitcoin, eu trouxe uma foto, se eu não estou enganado ali, a foto tinha queda de 20%.
Depois eu acompanhei um pouquinho, assim, que eu fui ver, 22%. Quando eu falo Bitcoin, não é a moeda Bitcoin, tá? É a criptomoeda, as criptomoedas. Eu falo Bitcoin como ponto de referência, mas criptomoedas, eu preciso mudar esse jargão, né? Então, houve uma queda na criptomoeda ali de até 22. Se houve mais de 22, eu não vi, porque não dava para mim ficar acompanhando direto. Eu estava numa euforia de criança pequena, quando eu via um presente novo, porque eu sabia que muita gente poderia ganhar dinheiro com isso. Se eu tivesse com dinheiro, eu teria investido. Como eu falei já, eu tinha investido um dia antes. Que a Intel tinha feito besteira, caiu as ações da Intel, eu fui lá e comprei. Né? Tanto que teve uma pessoa, não, você não pode comprar assim, que não sei o que, não pode, troço esquisito. Pô, a Intel é uma empresa grande, ela não vai sumir do mercado. Né? Diferentemente de você comprar as ações do Zezinho da esquina ali. Porque se ele declarar a falência, ele some e você nunca mais vai ver o dinheiro dele. É diferente de uma Intel. A Intel não vai, ela vai fazer de tudo para não cair. E mesmo se ele entrar em concordato, alguma outra coisa assim, vai sair na mídia. Então dá para as pessoas se precaverem em tirar o dinheiro, né? Que seja um pouco, alguma outra coisa de investimento, mas recupera. É diferente de você investir no Zezinho da esquina. Então, no caso da Intel ali, ela ia voltar. Então, para mim, que eu quero fazer dinheiro logo, era lucro. Então, para que eu ia deixar passar aquele momento, né, independente de que eu não sabia que ia acontecer isso na bolsa, aqui no Japão. Tá? Mas se eu soubesse, dependendo, eu poderia ter segurado. Porque a chance de pegar coisa melhor seria muito maior. Só que eu peguei aquele da Intel, então gastei o dinheiro, um pouco de dinheiro, o resto que eu tinha na Intel. Então eu errei assim, né? Eu perdi esse tempo, né? Que poderia ter aproveitado agora, mas quem aproveitou fez muito dinheiro. Por isso que eu estava na euforia, eu gravei rápido aquele vídeo, postei ali, que era para as pessoas aproveitarem. Né? Então a gente tenta trazer alguma coisa bacana, a gente tenta trazer algo de valor, né, para a comunidade, para as pessoas que acompanham o canal. Canso de falar, você é a pessoa mais importante para o canal. Sem você não faz sentido. E eu quero que você ganhe tanto quanto eu. Da mesma forma que eu estou investindo, estou começando a ganhar. Por que eu falo que eu estou começando a ganhar? Porque meus proventos são bem pequenos. Porque eu não tenho grana para ficar investindo assim. Então, é pequenos investimentos, pequenos ganhos. Eu sou muito Santo Tomé, eu canso de falar. Então eu não saio comprando, por exemplo, o troço ali saio comprando 20, 30, 50 ações de uma vez. Não, dependendo eu compro uma. Para mim ver como é que está a situação. Só que antes de eu comprar essa uma, eu já olhei gráficos. De até, dependendo da situação, se me mostrar, você fala assim, se tiver disponível, de 2 anos. Para ver como é que é a mentalidade da administração. Por gráficos dá para você ter uma ideia. Se a empresa ela tem um bom administrador, se ela tem um mau administrador, se ela tem administrador. Né? Por que eu falo assim? Que tem empresas que você vê que é ladeira abaixo no gráfico. Pô, então você já sabe assim, pô, como é que se fala assim? Tentativa de levantar a empresa é quase nula. É quase zero. Para não falar zero, para não ser um filho de uma puta que fala, meter o pé na porta e falar assim, não, essa empresa não tem administrador. Porque a gente pode ter algum problema no mercado ali e aconteceu. Tá? Mas, no geral, dependendo, você vai ver. Houve uma pequena queda, dependendo, houve uma oscilação e ela subiu, porque a empresa fez ações de marketing, alguma coisa para subir, para ganhar valor. Aí daqui a pouco aquela ação parou de ter efeito, alguma coisa despencou de novo, aí fez de novo. Então tem certas oscilações. Já tô te dando uma aula aqui de gráfica, hein? Sem você perceber, hein? Se você prestar atenção bem no que eu acabei de falar agora, você vai conseguir analisar muito gráfico e dá para você ter uma ideia real de para você comprar ou não, investir naquele local ou não. Te dei uma puta da aula se você nem percebeu, hein? Então, como é que se diz? Então tem muita coisa que dá pra gente fazer. Por isso que eu falo assim, que eu sou muito old school, por causa assim, da velha guarda. Eu gosto de analisar, eu gosto de ver as coisas assim, eu gosto, como é que fala, de não ficar dependendo de bots. Porque bots você vai colocar um parâmetro, ó, de tanto a tanto, nesse parâmetro aqui, de tanto a tanto, você faz a compra, você faz a venda. Só que existem muitas outras coisas nesse meio. Por quê? É aquela velha história.
O meu tipo de perfil é moderado, só que eu quero maximizar meus ganhos de compra e venda, mas juntamente com proventos, ou no caso assim, juros. Porque meu intento de vida é viver de juros. Fato. Só que, como eu não tenho muita grana para investir agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar mais atenção na compra e venda. Por quê? Compra e venda, ela vai gerar muito mais valores para mim agora, em um tempo muito mais rápido do que os juros. Então, com essa compra e venda, eu consigo capitalizar mais rápido para investir em ações para fazer o acúmulo para poder ganhar bastante com juros. Acho que deu para você entender. Então, a gente tem aquele momento de acúmulo. Você tem aquele momento que você tem que acumular. Principalmente se você quer viver de juros. Quanto mais você acumular investimentos que vão te pagar juros, os proventos, você tem que fazer isso. Só que aí vai chegar num momento e fala assim, não, esse tanto que está me gerando de juros está satisfatório, agora eu consigo começar a viver a vida, ter mais gastos. Aí quem determina é cada um. Tá? Não sou eu para falar assim, não, você vai determinar assim, assado. Não, cada um vai determinar esse momento. Só que até chegar nesse momento, se você não tiver bem de vida, ou tiver como é que fala assim, no estado de pobreza igual o meu, você tem que fazer de tudo para acumular. Só que se você não tem grandes ganhos, você tem que fazer alguma coisa para você gerar mais dinheiro, para gerar mais acúmulo. Por isso que no meu caso, como eu não consigo ficar trabalhando para fora por causa do meu problema de hérnia, eu preciso me focar muito nesse compra e venda. Claro que eu não sou day trader, longe de mim, tá? Mas eu procuro fazer o máximo possível. Então eu dou aquela variadinha assim no Bitcoin, mas eu falo Bitcoin para mim é muito pouco. Canso de falar. De 100 reais, eu invisto 10 ou 20 só em Bitcoin. Não passa disso. O resto, o que é? Renda fixa, renda variável. E na renda variável é o que eu estou agilizando o meu tempo. Porque a renda fixa ela é muito, como é que se fala assim? Ela é lenta. Você vai ganhar o dinheiro? Vai. Mas ela é muito lenta. E eu quero ganhar muito mais rápido. Até porque eu já tenho uma certa idade e não dá para me ficar brincando. Então eu preciso me mover para compra e venda. E nesse momento que aconteceu na história, pô, ia dar para muita gente ganhar dinheiro. Por isso que eu estava muito eufórico ali. Tá? Mas, em contrapartida, você vê que depois que passou a euforia, né, você vê que tem muita gente, como é que fala assim, fazendo serviço porco no meio da comunidade brasileira aqui no Japão. Eu sei que muita gente não vai gostar disso, do que eu estou falando, mas é verdade. Tá? Então vamos ter um pouco mais de critério aí, né? Por favor, né, nas postagens aí. Porque sair postando qualquer besteira para poder falar assim, não, eu sou um puta de um cara inteligente que eu sei tudo, isso não quer dizer nada. Porque a pessoa que realmente está sabendo ali da situação, olha aquele ali e fala assim, isso aqui é um asno. Eu deixo muita coisa passar do que eu vejo da comunidade brasileira, não fico falando aqui, mas esse daqui, do cara falar que o Warren Buffett teve culpa na queda da bolsa, não. Aí isso aqui não dá para deixar passar não, porque não tem nada a ver com o cu com as calças. E quem acompanha o canal deve se lembrar dos alertas que eu já fiz. Então são coisas que não tem nada a ver. Se o Warren, ele viu que as ações dele não estavam ganhando, não estavam crescendo, e ele vendeu, o que tem a ver uma coisa com a outra? Principalmente para despencar uma coisa, uma bolsa. Você acha que uma pessoa vai despencar uma bolsa por causa de uma ação da Nvidia? Porra, não faz sentido. É diferente. Os outros poderes que nós estamos falando aqui, o que é? Um banco central do Japão. Um banco central americano. Olha o tamanho dos poderes. É diferente. Mas você vê que tem pessoas que realmente não entendem isso, né? Ou realmente não têm noção de grandeza, de poder em relação à parte financeira. Warren Buffett, cansa de falar, é um dos gurus. Tá? Todo mundo deveria se espelhar no Buffett ali. Só que não é porque ele é um dos grandes que ele vai conseguir detonar uma bolsa inteira, pô. Até porque se ele detonar uma bolsa inteira, quem perde é ele também, dependendo da situação, né? Mas vamos aqui. Então, no momento da gravação dessa matéria, que essa matéria está
acumulada junto com outras, então ela só vai ser postada com dias depois, tá, dos ocorridos. Houve um aumento, tá, da Nikkei aqui. Então vou começar pelo aumento da Nikkei. O preço médio da Nikkei, teve uma queda no dia 5, com uma queda histórica. Só que no dia 6, o movimento de recompra deu uma guinada e a Nikkei Stock, subiu 3.217,4 na cotação de fechamento, tornando a maior alta de todos os tempos, superando os 2.676,55 alcançados em outubro de 1990. Então, por isso que eu falei, dependendo quem investiu aqui, ganhou. Se não ganhou agora, vai esperar a valorização e o troço vai subir. Mas quem faz investimentos, esse tipo de coisa, investiu agora, fez dinheiro. Quem seguiu minha dica ali correndo, fez dinheiro. Por isso que eu falo para você, eu quero o melhor para você, só que tudo depende também do quê? Do seu movimento, da sua ação. Eu posso falar 1000 coisas bacanas para você. Se você não se movimentar, essas 1000 coisas não vão valer de nada. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. Tá? Mas vamos lá, segunda matéria aqui. A queda, tá? Em relação à segunda-feira negra ali. Então aqui nessa matéria, eles vão dar 4 motivos que caíram, tá? A bolsa aqui no Japão, em comparação em relação à segunda-feira negra e algumas outras coisas, tá? O famoso circuit break, tá? Que você pode traduzir como disjuntor, alguma coisa assim, tá? O circuit break é quando eles interrompem o mercado ali, a bolsa de valores, por quedas muito bruscas, muito rápidas. Então, para evitar prejuízo das empresas, corta, tá? Ali. Não deveria, tá? Porque aquela velha história, o capitalismo ele é muito voraz, então deveria deixar o pau torar. Mas, como é que se fala assim, entre o pau torar ou não, mesmo quem está ali naquele momento conseguiu fazer dinheiro. Tá? No início da semana, a Bolsa de Tóquio registrou uma queda devido às preocupações com a desaceleração econômica dos Estados Unidos e a valorização do iene. E o preço de fechamento da Nikkei Stock despencou para mais de 4.400 ienes, com uma queda sem precedentes. Isso marcou o maior declínio, ultrapassando o nível de 3.836 ienes alcançados na segunda-feira negra de 1987, quando as ações despencaram do mundo todo. Imediatamente após o início das negociações no dia 5, o mercado de ações de Tóquio sofreu um declínio total e o número de ordens de vendas aumentou ainda mais. Só que nisso, quando na segunda-feira, o que aconteceu? Já era rebote da sexta-feira. Quem acompanha o canal que deve se lembrar. Acho que o Stefano também deve se lembrar que eu falei isso para ele. Que as duas bolsas estavam em queda, que era momento para fazer dinheiro com ações. Eu havia falado já isso para ele. Tá lá nos comentários, ela está no vídeo da reciclagem ali. E aquilo era rebote, isso que aconteceu na segunda foi rebote de sexta-feira, que já estava ruim na sexta. Só continuou a porcaria que estava. Tá. A média das ações da Nikkei caiu mais de 4.700 ienes, logo após as 2,50, com uma queda sem precedentes. Os resultados das estatísticas de emprego dos Estados Unidos anunciados no dia 2 foram as piores do que o mercado esperava, e o aumento ainda mais das preocupações sobre o abrandamento econômico nos Estados Unidos e o iene, que apreciou, ganhou força rapidamente no mercado de câmbio de Tóquio. Por que disso? É aquela velha história. Por que está todo mundo com medo de uma recessão americana? Os Estados Unidos, ele colocou isso na parte dos investidores, tá? Isso aí é outros segmentos da economia, não importa agora. Agora nós vamos falar na parte dos investidores. O que é? Você colocou seus títulos a juros muito altos. Tá? Então você precisa ter grana para você pagar esses juros altos. Só que se os Estados Unidos começam a mostrar estatísticas que a parte financeira, da onde entra o dinheiro que vai pagar esses investidores, está baixando, gera-se o risco de quê?
o país ali não ter grana para poder pagar os investidores. Então já vai ficar todo mundo assim, com o pezinho para trás. Tá? Aí o que aconteceu? O BOJ, ele anunciou aumento de juros. Era pouco, mas já é alguma coisa. Em contrapartida, os Estados Unidos já estava com a especulação ali, o Jerome Powell, que iria diminuir a taxa de juros. Então, entre você ficar num local que está diminuindo a taxa de juros, ainda com risco de tomar calote, ou, claro que os Estados Unidos não vai deixar de pagar, mas ele pode ser que tenha alguma dificuldade, alguma outra coisa assim. Então, para evitar esses riscos das pessoas ficarem sem dinheiro, elas vão para outro. E o outro, o que foi? O Japão, que anunciou taxas de juros. Então começou aquele movimento de migração. Eu havia explicado isso em outro vídeo já. Isso antes de acontecer todo esse problema, eu já havia explicado isso. Tanto que eu havia falado que ainda tinha um espaço para as pessoas ganharem dinheiro. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia falado aquilo, e dias depois do que eu falei, começou um movimento muito maior. Foi quando apareceu a notícia na mídia, e aqueles investidores que não têm, como é que fala assim, grandes informações, ou aqueles que não acompanham muito, igual a gente aqui no canal, ficaram sabendo, e a hora que fizeram mais movimento de imigração para o Japão, e nisso você vê que começou a diminuir ainda mais o valor do dólar aqui, ganhando força. Só que é aquela bela história. A parte cambial é igual uma faca de dois gumes. Tá ganhando para um lado, mas algum outro segmento vai perder. Grande exemplo. Montadoras. Você vê que na parte da Nikkei tem a Toyota ali, etc. Montadoras. Tá? Quando elas viram que aumentou a taxa de juros aqui no Japão, o dólar começou a perder força no Japão, o que aconteceu? As montadoras que têm investimentos lá fora, na hora que ela repatriar o dinheiro, vai ter menos valor esse dinheiro. Então o que vai acontecer? Vai influenciar muito nos relatórios econômicos. E você acha que o mercado não sentiu isso? Por que você acha que caiu a Nikkei? Só que isso aqui eu estou dando exemplo das montadoras. Tem outras empresas que fazem a mesma coisa aqui no Japão. Você vê que o governo japonês, até tempos atrás, ele se gabava. Não tem outra palavra, ele se gabava, falando: eu ganho dinheiro com investimento, meu investimento aqui é maior que meu PIB, que não sei o quê, que eu ganho no PIB. Agora nós vamos ver daqui para frente como é que vai ficar. E aí? Entende? Você entendeu por que começou a despencar as coisas? É temor, é medo. Por quê? Especulação mais ação. Foi o que aconteceu. Não tem nada a ver com aquela ideia de Warren Buffett, que não sei o que, parará, parará. Por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado muito com aquilo que você lê por aí. Porque tem muita gente falando muita besteira sem saber realmente do que está acontecendo. Aí fala um monte de besteira, como é que fala assim? E vai fazendo aquele monte de teoria que não faz isso aqui com a história real. Por isso que toma cuidado com o que você lê, toma cuidado com o que você escuta. Da mesma forma, o canal aqui, ele continua não crescendo porque eu falo certas verdades que as pessoas não gostam. Então é aquela velha história. Quanto menor eu ficar, menos divulgação eu tiver, menos certas verdades aparecem na comunidade brasileira. Fato. Mas isso aqui já deu para você perceber por A mais B. Estou trazendo a verdade, a realidade da coisa como é que é. Pergunta se essa explicação que eu estou te dando, muitos dos canais de investidores vão te dar essa explicação. Dependendo do canal do investidor ali, nem sabe. Infelizmente nem sabe. Por quê? Não está lidando realmente com uma economia profunda. Sabe só o mínimo do beabá, só que faz um puta do marketing
para poder falar que é, como é que fala assim, que é conhecedor de economia financeira. Só para você ter ideia, tá? A economia financeira não é só compra e venda de títulos, ações, mercado, no caso assim, investimento renda fixa, investimento variável. Não, é tudo na sua vida. Administração na sua casa, os gastos que você tem, as compras que você faz, os prejuízos que você tem dentro da sua casa, tudo isso é educação financeira. Só que os grandes investidores não falam isso para você. O que você compra, o que você deixa estragar, isso é educação financeira. O que você compra, o que você consome, o que você não deixa estragar, isso é educação financeira. O seu gasto de luz, o quanto você consome de luz, o quanto você consome de água, o detergente, o seu gasto. Tudo isso é educação financeira. Só que as pessoas não falam isso para você. As pessoas não falam, os grandes investidores não falam isso para você porque eles querem passar que somos pessoas importantes. Devemos falar bonito para o pobre achar que nós somos inteligentes. E dependendo é uma topeira. Não estou falando que eu sou inteligente, mas tem certas coisas que deveriam passar por aí e não passam. E aquilo que não deveriam passar, passam. Aí como é que se diz? Como é que quer aumentar a massa de pessoas que começam a investir com consciência do que está fazendo? Diferentemente do que aconteceu aqui no Japão. O Kishida ele promoveu a NISA, só que educações financeiras mesmo foram aparecer aqui, faltando 6 meses para o início da NISA aqui no Japão. 6 meses, 8 meses antes. Não passava disso. E alguns corretores nas escolas começavam a falar um pouco de educação financeira, mas é só. Agora que parece que tem algumas escolas que vão começar a introduzir educação financeira, o que isso é muito importante. Porque na hora que a pessoa pegar uma NISA ali, NISA que fala assim, a plataforma de investimentos que o governo japonês, ele, como é que fala assim, ele coloca a mão dele ali, tá? Para poder fazer investimentos em bolsas, não só em bolsas, no caso, renda variável, renda fixa e etc. Aqui no Japão. Então o governo ele incentivou muito, então muita gente foi para lá. E muita gente com certeza teve desesperos agora com isso, mas muita gente também ficou alvoroçada para poder comprar. Porque isso apareceu numa outra reportagem que se der tempo eu vou trazer para você. Então tem muita coisa que realmente, né, eu peço para você, não escute tudo de orelhada. Eu canso de falar, nem a mim você precisa escutar de orelhada. Faça a pesquisa, vê se realmente eu estou falando a verdade. Né? Porque às vezes eu posso cometer um erro também. Tá? Mas tem que ver o tipo de erro que eu cometo. Se é erro de tradução, se eu estou mentindo, se eu estou agindo de má fé com você. Tá? Então tem toda essa diferença também. Porque pode acontecer, eu sou humano. Né? O preço de fechamento da média da Nikkei no dia 5 foi de 31.458,42 ienes. Né? 4.451,28 ienes abaixo do fechamento do final de semana passado. Aquilo que eu falei, já era rebote da sexta-feira. E os 3.836,48 ienes, né, da segunda-feira negra, que aconteceu em 1987, quando os preços das ações despencaram em todo o mundo. À tarde houve um movimento de especuladores que viram a turbulência do mercado como uma oportunidade. É aquela velha história. Eu também vi como uma oportunidade, por isso que eu trouxe, né, aqui no canal correndo na época ali. E os preços caíram ainda mais. Além disso, a situação ainda mais tensa no Oriente Médio também foi um fator de declínio nas ações dos preços. E a média das ações da Nikkei, né, os preços dos tópicos das ações fecharam em mínima. No caso do Oriente Médio ali, eu não acredito, tá, que seja um dos fatores. Para mim, não. Até porque tudo que estava acontecendo ali, basicamente, diretamente, eu não vi nada assim. Tá?
Ah, japonês, tem um aumento no petróleo, sim, mas como é que fala assim? Mas o petróleo vem totalmente de lá, só de lá. Aí é que tá. Tá? Então tem muita coisa assim que a gente tem que parar para analisar também. Né? Tem muita coisa que é especulativa mesmo. Né? Por que teve esse movimento de compra e venda na tarde ali que o troço ficou meio tenso, que ajudou a despencar a bolsa? Porque muita gente comprou, né, essas ações e espera aquele famoso buy and hold. Falei bonito de novo, hein? Ele compra e segura. Só que nesse segurar, ele espera achar um momento de alta o máximo possível para depois ele vender. Porque é unânime em qualquer como é que educação financeira que você lê e escutar. Compra-se na mínima, na baixa e vende-se na alta. Fato. Quer lucrar com qualquer coisa. É isso. Você compra no mínimo e vende na alta. É igual ao supermercado. Ele compra os menores preços quando ele vai fazer a negociação com o produtor ali ou com o intermediador. Depois ele vende muito mais alto. Entende? Então isso aqui é só um exemplo. Que é feito em qualquer lugar que faz negociações. Compra e venda. Então aqui na bolsa não foi diferente. Só que ali muita gente comprou e segurou. Só que começou a despencar, bateu o desespero em muita gente. Porque tem muitas ações que a pessoa ela não quer ficar com ela muito tempo. Por que disso? Para poder gerar dinheiro rápido. Quanto mais gerar dinheiro, maior a chance dela ganhar. Então, entre ela segurar aquela ação que ela comprou, mesmo que despencou, e depois não se sabe se ia levar um dia, uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, para aquilo voltar àquele patamar. Então, entre ele ficar esse tempo todo, dentro desse tempo todo, em algum momento ia subir. Tá? Porque nós estamos falando de marcas grandes, são marcas que estão dentro da Nikkei Stock. Então são marcas que iriam demorar para recuperar? Não, mas não daria para saber quanto tempo. Então dependendo entre essa, como é que se fala assim, incerteza, com a certeza de você ter dinheiro na mão ali, foi que deu a venda. Então na hora que começou a despencar muito, muita gente viu que estava despencando, só que eles ainda estavam com margem de lucro, eles venderam. Aí nisso, quanto mais gente vendendo muito do mesmo papel, o que acontece? Despenca. É a mesma coisa que aconteceu com o Japão. Só que no Japão foi efeito inverso. Muita gente começou a comprar. E nisso, como é que fala? O dólar, o iene começou a ficar forte. Só que nessa brincadeira toda existem juros. Tem juros. E muitas empresas ficaram com medo que seu relatório econômico vai diminuir o valor. Então você vê que existem certas variantes que as pessoas nem imaginam que existem, mas elas existem e elas influenciam diretamente. E é nisso que acabou despencando. Só que é aquela velha história, eu sou daquela ideia. Tô com um copo pela metade ali. Não, para mim tá quase cheio, vamos completar essa miséria aqui. Foi o que eu vi nessa oportunidade. Por isso que eu saí correndo para trazer aqui no canal. E já falando, invista porque agora é momento. Mas quem viu o outro vídeo falando ali, quando deu o aumento da taxa do BOJ ali, eu falei também, agora é momento. Mas quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei, não invista no Japão, porque não era momento. Agora eu falo, ali era momento. E agora, japonês, é momento? Tá passando. Por quê? O que era alta já diminuiu. Então o que está ficando agora é farelo. Está ficando só farelo. E esse farelo é aonde que as pessoas sem conhecimento compram. E nisso ela tem prejuízo no mercado de ações voláteis, no caso de rendas variáveis. Aí fala, não presta. Não é que não presta, comprou no time errado e vendeu no time mais errado ainda. Mas é aquela velha história. Pegou a informação que já tinha passado todo o efeito bom. Por isso que certas ações, certas compras ou certas vendas, ela tem time para fazer. Para você aproveitar. Tá? Então,
tem que se tomar muito cuidado com esse ponto, sim. E são coisas que você não vê falando dessa forma explicada, investidores falando. Por que eles não querem falar esse tipo de coisa? Às vezes nem sabe. Às vezes tem muito investidor que fala que é investidor, mas nem é investidor. Só conhece um pouco ali do beabá, tá? da economia financeira, começa a replicar o que os outros falam para poder falar que é inteligente, mas falar mesmo que a pessoa sabe ali, ó, investir, comprar e vender, não sabe o timing. Isso é fato, tá? Por isso que tem a hora que eu fico muito puto com determinadas baboseiras que eu escuto, que eu leio, e eu já trago o alerta para você, ó, tome cuidado porque isso aqui dá problema, tá? Então, canso de falar, eu quero o seu melhor. Como eu quero o meu melhor, eu quero o seu melhor. Mas você precisa, como é que se faz assim? Fazer alguma ação. Que por mais que eu fale, se você não fizer nada, né? Então vamos lá. O circuit break. À medida que os preços das ações despencavam para níveis recordes, a bolsa, né, tomou uma medida chamada circuit break. No caso, você pode traduzir como disjuntor também, você que sabe, né? Que suspendeu temporariamente as negociações do Nikkei 225. O circuit break é uma medida tomada na bolsa para interromper temporariamente as negociações para evitar interrupções nas transações. É a primeira vez em cerca de 8 anos que os futuros do Nikkei, no caso assim, as compras futuras do Nikkei 225, são ativados. Desde 24 de julho de 2016, quando as ações despencaram devido ao referendo do Reino Unido sobre a saída da União Europeia. E pela manhã, né, o circuit break foi ativado nas negociações e as opções de índice de preços das ações de Tóquio, no caso o Topix, pela primeira vez em cerca de 13 anos. Aí eles colocaram aqui, listaram 4 fatores, tá, que eu vou trazer isso para você aqui, vamos tentar agilizar porque já está 47 minutos de vídeo. Indicadores econômicos dos Estados Unidos divulgados na semana passada foram inferiores à medida, né, da expectativa do mercado. Quanto às expectativas de emprego estatísticas de emprego dos Estados Unidos divulgadas foram piores do que a expectativa do mercado, fazendo com que a economia caísse, né? E o mercado de Nova York, à medida que as preocupações com o abrandamento econômico se intensificaram. Abrandamento, para não falar assim, recessão. Tá? Em resposta disso, os preços de ações no mercado de Tóquio também caíram significativamente. Um reflete o outro. Por isso que essa parte aqui eu já havia explicado antes. Aquele velho medo de tomar o calote ali, que você tem que ações, no caso, igual que o governo japonês fazia. Ele não tinha grana, ele tinha que emitir títulos. Se o governo americano ficar sem grana, ele tiver que emitir títulos para poder cobrir a dívida pública dele, no caso assim, a dívida com investimentos, vai ficar muito pior. A coisa vai virar uma bola de neve sem igual. Aí sim pode ser que dê uma recessão, uma bolha, alguma outra coisa assim. Então é um momento muito, como é que faz, muito delicado. Por isso que, para evitar certas especulações, medos, vaza-se, a pessoa sai dali. Só que nisso que um começa a sair, o outro começa a sair, começa o efeito manada. Só que aí, vamos migrar para todo mundo para onde? Beleza. Para onde que aumentou os juros? Japão. Puf, foi o que deu. O gatilho, no caso assim, foi o que o Japão decidiu aumentar as taxas de juros, né? E o Ueda mencionou a possibilidade de novos juros das taxas numa conferência de imprensa. Sim, foi o que eu trouxe aqui. Tá? Eu havia falado antes. No dia seguinte, tá, o presidente Jerome Powell, do conselho no caso do Fed americano, do Federal Reserve, afirmou numa conferência de imprensa que a decisão sobre o corte na taxa de juros poderia ser tomada na reunião de setembro. Você vê que setembro já está logo aí. A valorização do iene aumentou ainda mais rapidamente devido às declarações do chefe do Banco Central do Japão e dos Estados Unidos. Sim, duas especulações. Então pensa comigo.
Um está especulando que vai aumentar a taxa de juros. O outro já está especulando que vai diminuir a taxa de juros. Então, em um você vai ganhar, no outro você vai perder. E aí? O que você faz? Uma pessoa normal de sã consciência. Todo mundo migrou de uma vez, né? Aquele que teve esse tipo de informação e teve esse, eu vou falar bonito agora, hein? Esse insight. Pô, vamos falar o jargão normal. Teve essa ideia. Não, teve esse insight, igual que os coaching falam. É insight. Então teve esse insight, a pessoa já correu. E nisso começou esse efeito manada. Tá? Só que aí tem aquela ideia dos juros, etc. E nisso, como é que fala assim? Muito investidor vai perder grana, outros vão ganhar. Empresas vão diminuir relatórios econômicos, outros vão aumentar. E com isso, como é que fala assim? Muita... Como é que se diz? Aquela farra do boi que a Toyota tinha, as outras empresas tinham, o próprio governo japonês tinha com a alta do dólar, vai acabar. Então, muito relatório econômico vai começar o quê? Vai ser uma porcaria. Relatório econômico e ruim, você sabe o que acontece. Afasta investidor. E quanto menos investimentos entrando para aquela empresa ali, você sabe o que acontece, né? Mas continuando aqui. A taxa de câmbio, né, do iene caiu do nível de 161 ienes do dólar no início do mês, sendo negociado no nível de 152 em relação ao dólar, antes da conferência de imprensa ali. Então você vê que, quando deu a conferência de imprensa, estava em 152 o dólar. Então muita gente correu para poder comprar esse dólar a 152, porque eles vão ganhar a taxa de juros na base de 152. Diferentemente de agora, se você comprar, por exemplo, igual no mercado de Tóquio, quando a taxa de câmbio subiu para o nível de 141 ienes. Então quem comprou no 141 vai ganhar muito menos do que o 152. Por isso que eu falo que aquele time de compra pode ser que esteja sumindo já. A taxa de câmbio média que as empresas exportadoras japonesas assumem ao fazer os planos de negócio atualmente é de cerca de 145. No momento da gravação dessa matéria eu não vi quanto está. Tá? Mas você vê que 152 para 145 já é um gap considerável. Por isso que eu falo, tem time, tem tempo. As pessoas, para poder ganhar dinheiro, elas têm que ver esse tempo, aproveitar. Então quem comprou no 141 pegou farelo, porque subiu para 145 de novo. Então já dá para você ter uma ideia que já começou tendo prejuízo aí. Por isso que eu falo que informações tem que se tomar cuidado. Não pode ser muito empolgado, porque você tem que olhar gráfico. Se você não olhar gráfico, você se fode. Tá? Tensões no Oriente Médio, eles estão falando a questão do Irã, né, em retalhar Israel. Eu não sei até que ponto isso aqui vai ser prejudicial, nesse ponto aqui, para cá. Tá? Ah, japonês, mas tem o petróleo, sim, mas não tem só petróleo lá. Tá? Tem a parte de logística que passa por lá também, mas isso é café pequeno para mim, tá? Para o meu entendimento. O maior fator, tirando o Banco do Japão, esse daqui, especulação. Tá? Por outro lado, além dos fatores por trás da queda sem precedentes nos preços das ações, os especuladores estão utilizando negociações e as chamadas de vendas futuras descobertas para garantir lucros em transações de curto prazo. É aquela velha história, o cara faz análise de mercado, é aquilo que eu faço certas previsões, e eles fazem também. Você vê que eu faço certas previsões aqui no canal e elas batem. Então quem faz isso aqui e tem dinheiro para investir, o cara ganha grana, pô. Né? Existe a opinião de que o mercado de ações é influenciado pelas chamadas negociação de alta velocidade, o famoso day trading, tá? Das quais as condições prévias para a compra e a venda são incorporadas em programas detalhados. E não é claro como tais transações, que se encorajam em um declínio acentuado nos preços das ações, afetando dessa vez no todo. Esse será o foco quando analisarem os fatores por trás do declínio repentino. Sim. Para mim, tirando a parte de Israel ali,
São todos esses fatores. Para mim, tá? Mas o que eu já te mostrei ao longo dos tempos, quem acompanha o canal deve ter visto, que não aconteceu nada além de diferente aqui no Japão, para poder dar essa diferença entre Japão e Estados Unidos. Independente da guerra do Irã ali, isso aí nem se citava. Porque na hora que o Ueda ele veio a público meio-dia, ele anunciou, e 3 horas da tarde, no horário do Japão, ele fez o anúncio, foi a hora que começou a dar a nhaca toda. Foi quando ele deu a conferência de imprensa ali que a coisa, começou. A bolsa começou a pipocar, parecendo aqueles carros velhos com motor, né? E só piorou na segunda-feira. Porque teve aquele fechamento da bolsa na sexta-feira, deu aquele intervalo sábado e domingo, na hora que reabriu na segunda-feira começou. Não há outro motivo, pelo menos para mim. Então tem muita coisa assim, tá, que a gente realmente tem que parar para ver. Por que eu quis trazer? Não vai dar tempo. Puta, tem muita informação ainda, não vai dar tempo. Mas eu vou trazer essa última aqui. De acordo com os dados, todos os 33 setores, que é dividido por setor, a parte ali das bolsas, todos os 33 setores tiveram uma taxa de declínio superior a 6% no dia 5. Como bancos caindo 17,3%, negociações de valores imobiliários e commodities caindo 16,5% e seguros caindo 17,6%. Venda de equipamentos de transporte, que inclui fabricantes automotivas, caiu 14,4%. Você vê que a Toyota deu aquela chorada e outras empresas também. E os preços das ações despencaram devido às valorizações, às desvalorizações, com a piora da lucratividade devido à rápida valorização do iene. Aquilo que eu falei, a taxa de juros, de repatriação, etc., que influencia. Então você vê que tem muita coisa por trás que as pessoas não fazem ideia. Mas por que não explica isso? Porque é difícil? Não é difícil. Mas só que as pessoas, elas tendem a querer pegar o caminho mais rápido para aprender. Só que o caminho mais rápido para aprender, dependendo, você está deixando de aprender. É igual aquela ideia. Eu prefiro assistir 10 vídeos do TikTok do que um vídeo de 1 hora no YouTube. Você assiste 10 vídeos de 10 minutos ali, você vai ter muito mais gama, claro. Só que, e a profundidade que a pessoa vai abordar o tema? Você vai assistir 10 vídeos com informação rasa. Quando, dependendo, uma pessoa com um vídeo só, ela vai te trazer informações de uma forma, de uma profundidade que, se trazer algum problema, você sabe como fazer. Ou você já tem noção de estudo de caso do que fazer. Do que você pegar aquele monte de vídeo raso que não vai te dar informação de quase nada. Só vai falar assim, o chocolate ele é de cacau. E ele tem leite. Ponto. Acabou. Só que tem outros que eles vão falar, o chocolate ele tem isso, ele é composto disso, para você fazer ele tem isso, ele vai te trazer isso, ele pode te trazer malefícios, isso. É diferente. Tá? Só que é aquela velha história, né? O povo acostumou tanto com vídeo de 10 minutos, como é que se fala, que assistir um vídeo um pouco mais completo é complicado. Tá igual esse vídeo aqui. Eu teria matéria para falar pelo menos mais 1 hora. Ia dar 2 horas de vídeo. Não, mas vou parar por aqui. 1 hora de vídeo já tá bom. Tá? Mas já deu para você ter uma ideia que tem muita coisa errada aparecendo por aí. Tá? Toma cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Tá? Pelo amor de Deus. Porque vamos aprender de uma forma certa. Não fica escutando baboseira dos outros, achando que os outros é inteligente, porque dependendo não tá sendo. Nem eu tô sendo. Tá? Mas de qualquer maneira, cuidado, tá? E espero que essas informações, essa aulinha que eu te dei hoje, te ajudem de alguma maneira a investir no mercado, a começar a investir no mercado, tá? E Maido.